Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Alexandro, nosso podcast diário, e a série dessa semana é emoções. Exatamente. Palavra essa que mexe com o nosso íntimo. O ser humano, ele é muito emoção. E se caso o ser humano não esteja preparado para lidar com as suas emoções, ele está fadado a fracassar diante até mesmo de uma aparente vitória. O ser humano, ele precisa ter o controle das suas emoções. Caso contrário, ele vai se deparar com situações ou de um grande problema, um grande enfrentamento, um grande desafio, a qual suas emoções vão trabalhar contra ele, ou ele vai se deparar com situações de uma grande vitória, porém de um grande compromisso de se manter no topo, e ele vai também, não sabendo lidar com as emoções, cair em desgraça. Então é necessário que ele, o ser humano, trabalhe bem as suas emoções para que essas emoções possam ser suas aliadas e não suas adversárias, não é verdade? Então, antes de nós trabalharmos bem essa questão das emoções, eu gostaria que você deixasse o seu like, compartilhasse com mais pessoas a mensagem de hoje e vamos ao que interessa. Meus queridos, as emoções, elas fazem parte do ser humano. E muito embora alguns as tentem ignorar, eu acredito que ignorar as emoções não seria o correto a fazer. Ignorar emoções como o medo, como o desespero, como a ansiedade, ignorar as emoções como a prepotência, a arrogância, o orgulho, ignorar as emoções como a euforia, como a depressão. Emoções fazem parte, a raiva, né? A ira, a explosão do ódio. Ignorar as emoções seria como você estar perto de ser pego de surpresa diante de uma situação. Mas quando você sabe trabalhar as emoções, você automaticamente as tem como sua aliada e não como algo que vai trabalhar contra você. E uma das coisas que eu gosto muito de parar e refletir é que o ser humano, ele deve nutrir dentro de si uma frase que eu gosto muito, que é: eu quero ser melhor do que todas as versões anteriores a mim. Eu quero ser melhor do que todas as versões anteriores a mim. O ser humano, ele está em constante mudança, em constante evolução. E quer seja pela imaturidade ou quer seja pela falta de compromisso de mudar, o ser humano, muitas vezes, ele é pego pelas emoções. As experiências pessoais jamais irão contrapor ou jamais irão estar à frente de algo como uma fala minha, uma palavra minha, porque é claro que a vivência, ela é muito mais forte do que palavras. Porém, tem pessoas que elas vivem, momentos que seriam ali de suma importância para moldá-las, para deixá-las preparadas para o futuro, mas algumas pessoas preferem insistir em permanecer imaturas, em permanecer ali cruas,
diante de determinadas situações. E aí, aquelas situações tendem a se repetir e ela vai agir do mesmo modo e ela vai fracassar do mesmo modo. Então, quando a pessoa ela entende que se ela errou em um determinado momento da vida por mostrar de forma acentuada uma emoção que não deveria estar ali, se ela entendesse o que aquela situação, o que aquela emoção mal colocada ela trouxe para a vida dela, ela com certeza ela não repetiria aquilo. Ela iria condicionar um outro tipo de emoção. Deixa eu dar um exemplo. Digamos que você está diante de uma situação difícil, diante de uma situação temerosa, e ali você aplicou a emoção medo, a emoção tristeza, a emoção angústia, a emoção aflição. Você talvez quisesse ali, naquele momento, que alguém te salvasse daquela situação ou talvez te salvasse de você mesmo. Mas, na maioria das vezes, isso não vai acontecer. Na maioria das vezes, você não vai ter ninguém por perto que possa te salvar dessa situação e você não aplicou a emoção, digamos assim, verdadeiramente capaz de tirar dela. Porque o medo, a depressão, a angústia, a aflição, o desespero não vai te tirar do buraco. Então, você muitas vezes vai fracassar, vai cair em desgraça diante daquela situação, mas aquilo ali ficou como aprendizado, correto? Mas aí o que você vai fazer depois? Depois, o que você vai fazer? Depois, numa outra situação semelhante, você deveria, não funcionou eu ter autopiedade, não funcionou eu ter pena de mim, não funcionou eu ficar desesperada, não funcionou eu ficar aflita, eu ficar assim, assado. Então, o que eu poderia colocar nesse momento? De que maneira eu deveria? Qual seria a minha postura diante dessa situação? Que tipo de emoção me cairia bem agora? E aí, com certeza, você vai ter a resposta. A postura seria de quê? Coragem. A postura seria de quê? Autoestima. A postura seria de quê? Fé. A postura seria de quê? De confiança, de perseverança. Então, as emoções, elas virão, mas você é detentor delas. Você é controlador delas. Entendeu? Então, por isso que a palavra do nosso Deus, ela diz que nós devemos entender e compreender que a maioria das nossas batalhas são mentais. São mentais. Nós travamos uma batalha mental diariamente. E se essa batalha mental diária, ela não for controlada e de forma captada por nós, a fim de aplicarmos a devida emoção para o momento, nós vamos fracassar de imediato. Mas se você colocar aquilo que vai te salvar daquela situação, pastor, mas aí eu estaria forçando uma situação. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com esse século, mas que nós devemos mudar tudo isso através da renovação da nossa mente. Então, do jeito que você pensar, do jeito que você aplicar a emoção para aquele momento, você vai ser derrotado ou você vai ser vencedor. Amanhã nós estaremos falando mais a esse respeito. Nesse momento agora, eu gostaria que você orasse conosco. É momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus.
Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos no novo tema, nova série dessa semana, chamado Emoções. As emoções fazem parte do ser humano, não tem como negar, e quando nós, seres humanos, condicionamos as nossas emoções para que elas nos tragam vitória, conquista, bênçãos, é maravilhoso. Mas quando nós deixamos ser controlado por elas, meu Deus, o fracasso, a derrota, a inércia diante das emoções nos fará perdedor. Então, meu Pai, entra com providência na vida dessa pessoa, para que ela possa, sim, controlar suas emoções, controlar os seus pensamentos. Meu Deus, controlar o seu entendimento, não aceitar a primeira emoção que lhe vier à mente, mas antes, meu Deus, ser determinante para que a emoção correta seja colocada ali em pauta. Abençoa, meu Deus, esse copo com água, e no momento que essa pessoa beber essa água, que ela receba virtude, que ela receba o poder de Deus. Que Deus abençoe você. Beba dessa água, compartilhe a mensagem, um beijo no coração e até amanhã.